Bem-vindo à Praetoria Português. Em 11 de dezembro de 2025, o programa Judging Freedom do juiz napolitano lançou uma conversa que soou menos como uma entrevista e mais como um aviso sussurrado, vindo direto da sala de máquinas do Império, intitulada Cor Douglas MacGregor. Por que ameaçar a Venezuela? Ela escancarou a história real por trás da fachada rachada da OTAN, do interminável derramamento de sangue na Ucrânia e dos sussurros sobre uma nova frente de guerra na América Latina, não sugerindo um colapso vindo de fora, mas um apodrecimento interno. Estamos testemunhando um império cambaleante, e ninguém no poder tem a coragem de encarar o balanço pelo que ele realmente é. Instituições construídas para outro século ainda permanecem de pé, não porque haja um caso estratégico que as sustente, mas porque vaidade e dinheiro de doadores as mantém respirando. A OTAN foi criada como um escudo defensivo contra a União Soviética. Depois de 1991, sua razão de existir evaporou. Como alguém disse no programa, ou você opera fora da sua área original, ou a OTAN está fora do jogo. Mas ela persistiu como uma espécie de sistema de alarme norte-americano, proteção gratuita que virou vício, não política. O que MacGregor acerta é a inércia. Alianças sobrevivem por prestígio e pela sobrevivência da burocracia, não por avaliações novas de ameaça. Ele e Napolitano também expõem com precisão como a guerra na Ucrânia revelou os limites dessa estrutura. Nenhum tratado obriga formalmente os EZIUA a agir. Não existe plano real de absorver um Estado em guerra com uma potência nuclear. E o público e os cofres europeus estão esgarçados por inflação e por crises políticas. Esse é o sintoma de uma doença maior, a tomada de decisões movida por doações. A conversa destacou um padrão já conhecido. Grandes doadores influenciam escolhas de pessoal e prioridades de política. A alegação, dita no ar e atribuída a comentaristas como Scott Ritter, de que grandes fortunas moldam nomeações e estratégias precisa ser tratada com seriedade. Quem se beneficia com a continuação das guerras? Quem lucra com compras militares perpétuas e ajuda politizada? Isso não é teoria da conspiração, é uma realidade estrutural da política americana moderna, que transforma estratégia em linha de produto para grupos de interesse. MacGregor está certo em apontar isso como um mecanismo de exagero e alcance excessivo, a realidade econômica. O convidado citou que 38 trilhões em dívida pública e uma postura de defesa que consome US$ 1 bilhão por dia. Impérios não sobrevivem como estados devedores. Essa é a lição de Paul Kennedy e o fio que une todas essas análises. A manutenção imperial é insustentável porque o tesouro não vai financiar indefinidamente missões herdadas. O que falta, em parte, é um mapa mais claro de alternativas, como canalizar dissuasão para a diplomacia, como repriorizar a resiliência doméstica para que a política externa tenha consentimento democrático e não financiamento plutocrático. E então temos a Venezuela, o tambor que pressagia o perigo. A declaração da DEA de que a Venezuela não é uma fonte significativa de fentanil enfraquece ainda mais a justificativa pública para uma intervenção. A apreensão do navio que Napolitano classificou como um ato de pirataria é exatamente o tipo de escalada que transforma guerra jurídica em risco armado real. A analogia com o Vietnã é tanto assustadora quanto pertinente. Os desembarques iniciais não encontraram resistência. Ok, e agora? O que vocês querem que façamos? E em seguida a estratégia afundou no caos. Esse padrão se repete. Objetivos nebulosos, entrada confiante demais e depois ocupação sem fim. Se o objetivo for mudança de regime por acesso a recursos ou influência, a pergunta precisa ser feita de novo: quem se beneficia e quem paga o custo humano e financeiro? Questione também quem controla o silêncio em torno de inteligências falhas e operações encobertas, as agências com histórico de intervenções, os mesmos reflexos institucionais que geraram desconfiança em períodos anteriores. Por fim, o centro de gravidade política mudou. Pesquisas revelam oposição esmagadora a novas intervenções. A legitimidade democrática está se esfarelando. O remédio não é o isolacionismo, mas o realismo,
pronunciamentos presidenciais honestos à nação, debates transparentes e cortar a mangueira de dinheiro que torna a guerra eterna lucrativa. Impérios não caem por causa de uma única derrota em campo de batalha. Eles se desmancham por contas não pagas, lições esquecidas e captura política. Temos a lição de Kennedy, a aritmética da dívida, o eco histórico do Vietnã. A pergunta urgente para cidadãos e líderes é: vamos insistir em uma estratégia que sirva à República ou continuar financiando um império que já passou do seu limite? Impérios colapsam não com invasões, mas com boletos não pagos e memórias apagadas. Então, por que, mais uma vez, estamos prestes a repetir o mesmo roteiro? Quem lucra com isso e quem vai ficar com a conta no final? É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Você pode encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente, este foi Skip e o Americanos, do Praetoria Português,